Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast em que aqui há jovens. Nós estamos no podcast da MCI, um podcast que a gente faz especialmente para ti e ainda para mais especialmente para ti que é jovem e que estás envolvido no ministério, que estás envolvido com a tua igreja local, que estás envolvido também em vários setores e esferas da nossa sociedade e do nosso país. Então, seja bem-vindo para este podcast que a gente está a fazer especialmente para ti, em que, porquê aqui há jovens? Pois aqui há jovens que se interessam pelo seu chamado em Deus, aqui há jovens que se interessam pela Bíblia, que se interessam pelas Escrituras, que se interessam por cuidar de gente e que se interessam pela adoração a Deus, que são algo que são coisas que são um pilar tão forte na vida de um jovem, na vida de um cristão. Então é isso que nós vamos estar aqui a conversar hoje no podcast de hoje, que é muito importante. Desde já estamos a começar, então podes enviar este podcast para os teus amigos, para o pessoal que te acompanha na igreja, para outras pessoas também que tu conheças, que possam ser de outro ministério e gostassem de assistir a esta conversa, pois aquilo que nós conversamos aqui nós acreditamos que pode ser inspirador e influenciador para muita gente. Então sente-te à vontade para neste começo enviares para quem tu sentires que deves enviar e acreditamos que vai produzir muitos bons frutos. Então, sem mais demoras, bora. Pois aí, é, Lucas. pessoal, este tempo nosso vai ser muito especial, especialmente porque nós temos aqui dois convidados incríveis, um casal aqui que é um privilégio enorme tê-los connosco, que é a Zoe Lili e o Israel Vasconcelos, lá da Zion Lisboa. Se puderem vos apresentar um pouco muito para o obrigado, pessoal. primeiramente pelo convite. Estou muito Era feliz de essa. estar aqui. E você primeiro, meu amor. Bem, eu sou a Zoe e a gente está muito feliz de estar aqui. Nós estamos morando cá em Portugal há 5 meses. Sentimos muito de Deus um tempo aqui para vir servir em Zion Lisboa. Nossa igreja já existe aqui há 2 anos. E eu cuido de toda a parte do Ministério de Adoração e também de cura interior na igreja e de libertação. E na nossa igreja lá em São Paulo, nós éramos muito envolvidos em todas as áreas, né? A área criativa de adoração e também a área das curas das emoções. E hoje nós estamos aqui para servir também e abençoar essa nação tão especial, né? Que é Portugal. Muito obrigado. Ainda bem que vocês estão cá. A gente está muito feliz com essa temporada, né? Aqui, depois de compartilhar um pouquinho como é que foi esse processo, mas meu nome é Israel Vasconcelos. Hoje na igreja, eu atuo na igreja, mas também atuo fora da igreja, né? Então, a gente tem alguns negócios na parte educacional, mentorias, consultorias. A gente também tem um canal que está numa pausa aí por conta Mas de toda voltaremos, mas voltaremos 2024. Eu hoje já assisti muito, portanto é bom que vocês voltem mesmo. Olha, E para os jovens que estão aí que querem começar relacionamentos, é ótimo, portanto vão e depois façam as vossas escolhas. Em breve a gente vai voltar com esse canal aí. É isso, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Ora essa. Mas então, é a primeira vez que vocês estão aqui em Portugal? Vocês já vieram antes? Já viemos algumas vezes para cá. Para visitar, Foi? só passeio, ministrar. Mas é a primeira vez que estamos aqui a morar mesmo, né? Então, Mas vocês então sentiram que era algo de Deus para vocês virem para cá? Ou foi a vossa liderança que disse, ok, nós precisamos que vocês estejam lá agora por uma temporada em Portugal? Como é que foi esse processo? Vocês decidiram, ok, vamos morar para lá. Foi um processo longo, né? E doloroso, mas... Então, já estávamos sentindo há um tempo que deveríamos fazer uma transição e mudar, só que nós não sabíamos para onde e o quê. Então, foi um tempo muito difícil de mais de 1 ano esperando a direção do Senhor, com um coração, assim, já partido no sentido de que a gente teria que sair. E o que foi dolorido não foi só o sair, mas para onde. Nós estávamos muito inseguros. E depois de muita oração, depois de, eu acho que foram 11 meses, né, orando intencionalmente sobre isso, Israel orando mais meses do que eu, porque Deus havia falado com ele antes que nós iríamos embora e nós não sabíamos para onde. Que foi então que tivemos da nossa liderança uma proposta de vir para Portugal. E nós nunca pensávamos em morar em Portugal ou morar fora, não era uma coisa que estava no nosso plano. E, porém, Deus, ele nos deu muita alegria. E, assim, a confirmação que a gente precisava. E o convite vem em final de novembro, dezembro. E em janeiro já estávamos aqui a visitar para conhecer, pegar a documentação. uau, então foi rápido até nessa... E daí depois esperamos até sair o visto. Daí por isso que demorou para chegar e chegamos em junho. E o que é que vocês podem nos dizer, talvez, do vosso coração em relação a Portugal? Tanto quando vocês estavam orando e decidindo vir para cá, quando vocês decidiram vir para cá, e também, né, principalmente, o vosso coração sobre Portugal
hoje, porque vocês já estão há alguns meses aqui, e também era interessante talvez saber se é o que vocês esperavam. Tipo assim, a vossa ideia de Portugal, as vossas expectativas. a vossa ideia da cultura, de como seria da igreja, não só Zion, mas a igreja geral, né? Evangélica, cristã, portuguesa. Qual era a ideia que vocês tinham e qual é o vosso coração em relação à igreja e àquilo que Deus quer para Portugal hoje? O que a gente sente, né, desde da penúltima vez que a gente veio aqui, é que existe algo de Deus para Portugal nessa temporada, né? Então eu vejo como uma janela de oportunidade. Existe algo acontecendo nesse momento em Portugal, na Igreja Evangélica de Portugal, e a gente está aproveitando alguma coisa que Deus está para fazer nesse momento. Então, a gente se sente muito feliz de poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo, né? Seja como o Zion Lisboa, seja como igreja evangélica, com amigos como vocês aqui da MCI, porque nós sentimos que existe mesmo um mover de Deus para essa temporada, né? Não só com os jovens, né? A gente tem experimentado muitas coisas com os jovens da nossa igreja, com os adolescentes, mas também com os mais velhos, né? Então eu sempre falo, né? Teve um domingo que a gente foi super impactado, que foi feito um apelo sobre arrependimento, né? E muitos senhores, né, mais velhos vieram à frente, né? Então vem falando assim, não sei se essa expressão soaria tão ruim aqui, mas a cabecinha branca, né? Tem um monte de cabecinha branca ali, super entregue. Então a gente vê mesmo uma janela de oportunidade que Deus está tendo para Portugal. Assim, a gente vê favor, muito favor dos homens, favor de Deus para aquilo que a gente está se propondo a fazer. E sobre as nossas expectativas, para ser bem sincera, eu não sabia muito o que esperar, mas somos super surpreendidos, assim, com a abertura, assim, porque muitos falam que Portugal é um país muito fechado espiritualmente, né? Muita idolatria, catolicismo, mas existe uma fome no ar agora. Eu sinto, assim, que Deus, ele tem ouvido as orações dos que estão aqui. Eu ouço muita palavra remanescente. Sim. Existe um povo remanescente aqui em Portugal que tem semeado com fidelidade há muitos anos. E Deus, ele quer honrar esse povo que tem orado, né? Então, não é que muitas pessoas acham assim, a gente vai lá para trazer algo. Não, nós estamos a construir algo que já tem sido plantado e semeado há muitos anos. Coisas que já foram sendo... Colhendo coisas que pessoas antes, gerações anteriores já plantaram neste lugar, né? E também uma coisa assim que eu sinto muito assim, o coração de Deus é sobre o amor que Deus tem para os portugueses. Que o sentimento, às vezes, de que... muitas vezes, quando eu oro, assim, às vezes ele fala, às vezes o povo acha que eu me esqueci. E Deus constantemente fala, eu nunca me esqueço dos meus filhos, eu não me esqueço das promessas que eu tenho. Eu estou me movendo, sabe? Então, assim, tem sido muito especial ver o amor do Senhor, o amor de Deus pelo povo português, e não só o povo português, mas pelo povo europeu em geral, que muitos têm, assim, se sentido, às vezes, Deus esqueceu, mas Deus não se esqueceu. Deus não esquece, Ele está ali e está a fazer coisas lindas. Também acredito muito nisso. É até algo que tenho reparado, não sei se também acontece lá na Zion, mas pelo menos na MCI está a acontecer muito, que é muitos imigrantes estão a chegar a Portugal e às vezes a gente até pensa, estão a vir muitos brasileiros, já estão a entrar para a igreja, já tiveram um encontro com Deus, mas o que eu tenho visto é que muitos estão a ter o primeiro encontro com o Evangelho realmente aqui em Portugal. Então isso também demonstra muito acerca daquilo que Deus também está a fazer através das igrejas portuguesas, que não estão a vir apenas, porque houve uma altura que estavam a vir muitas mãos para a obra, mas hoje vejo que muita gente está a vir para Portugal e estão a ser impactadas pelo Evangelho. Não sei se nas Aines também está a ser assim, se vocês estão a ter muitas culturas lá a conviver agora, mas pelo menos tenho sentido isso, que cada vez mais as igrejas em Portugal estão a ficar muito multiculturais. Sim. Esses dias, né, foi Thanksgiving, né, esses dias atrás. Então a gente estava comemorando o Thanksgiving com brasileiros, portugueses, americanos, angolanos. Né? Uma mistureba. Essa mistura cultural, né? Então, e eu acho que isso fortifica muito a ideia de que nós não somos deste mundo, né? Então, de uma cultura, de um reino que é sobrenatural, né? É celestial. A gente está aqui nesse mundo, mas somos portugueses, somos brasileiros, mas existe um reino muito maior que nós fazemos parte disso, né?
Sim, e é muito interessante que há missionários que vieram de outros países e principalmente do Brasil, que já estão aqui em Portugal há muito tempo. Inclusive os meus pais são missionários que vieram do Brasil e eu nasci aqui e sou português e falo com sotaque português. E eu acredito que a minha vida e a vida de outros que são assim como eu demonstra que tipo, a Igreja Portuguesa hoje colhe frutos de outras nações que vieram abençoar e tal Portugal. E vejo também essa questão da multiculturalidade nas igrejas portuguesas e brasileiras, porque antigamente uma igreja portuguesa talvez não receberia tão bem brasileiros, né? E ficaria naquela cena, não, brasileiros no canto dele, ou o brasileiro muitas vezes vinha cá e sentia tipo, uma cultura diferente, eu não consigo me adaptar. Hoje em dia parece que nas igrejas há mais essa variedade e um respeitando o outro, tipo, e tem sido uma cena muito bonita. Na MCI nós vivemos muito isso, essa multiculturalidade. Muitas vezes a gente não sabe se a pessoa é brasileira ou portuguesa. A gente estava até a comentar que o meu irmão é português, né? E fala com sotaque brasileiro e tal, e eu não falo, e é engraçado, é interessante essa questão. É muito bênção mesmo. Até uma pergunta que eu queria vos fazer é, já entrando na questão de liderança, porque vocês os dois são líderes na Zion, então como liderar da melhor maneira possível pessoas que lá está, têm várias culturas diferentes, né? Porque acredito muito que as igrejas têm que deixar de ter uma cultura A, B, C ou D, ou seja, lá porque estão em Portugal não têm que ter uma cultura meramente portuguesa, lá porque estão no Brasil ou são brasileiros não têm que ter uma cultura meramente brasileira, têm que ter uma cultura do céu. Só que isso é bastante complexo. Não é? Então, da vossa experiência, até mesmo de vocês, lá está, terem estado no Brasil durante tanto tempo, agora chegarem em Portugal e se calhar lidam com problemas um bocadinho diferentes daquilo que lidariam no Brasil, mas como é que tem sido a vossa postura em termos de líderes, de tentar compreender as várias culturas, as várias gerações que as pessoas estão a passar, a maneira como as pessoas estão aqui em Portugal às vezes, porque lá está também é muito resultado daquilo que elas possam ter passado. Então, como é que vocês têm vivido esse momento agora de liderança aqui em Portugal? Eu acredito que se a gente tira o foco da cultura do reino de Deus, daí a gente vai sempre ficar um pouco confuso, né? A cultura do reino de Deus, ela é o nosso alvo, o nosso objetivo, é o que a palavra diz. Então, assim, a gente também precisa ser humilde para ver que, às vezes, a nossa cultura, a nossa bagagem do Brasil, por exemplo, eu sou uma cultura misturada, tenho muito do japonês em mim, que eu sou metade japonesa, então, assim, essa cultura ela tem coisas boas, mas as coisas ruins eu preciso me livrar delas, né? Então, eu preciso ter o discernimento será que isso é algo que eu cresci acreditando ou se isso realmente está na Bíblia, né? Se realmente isso é algo que Deus institui como a verdade absoluta, né? Então, quando a gente tem essas interações, eu acho muito interessante que às vezes a gente tem muitas desculpas. Não, mas o povo português é assim, o povo brasileiro é assim, o espanhol é assim. Só que assim, o que é que o povo de Deus né? O que Jesus faria nessa situação? Isso sim é importante para a gente ter a discussão, né? Então, não é porque... Não importa qual é o seu background, quando a gente se torna uma nova criatura, nós somos, né, enxertados na videira. Nós somos chamados agora filhos de Deus. E precisamos carregar a cultura de Deus, o reino de Deus. E não o reino brasileiro, o reino português, o reino britânico ou coisa parecida. E aí, com relação à visão de um líder para um liderado, né, é entender que você pode extrair o melhor de todas as culturas. Né? Então, brasileiros têm qualidades que talvez o português não tem, o português tem qualidades que talvez o brasileiro não tem, como o angolano tem qualidades que os outros dois não têm. Então, como líder, o papel do líder é extrair o máximo do potencial do seu liderado. Né? Então, quando o líder olha para o seu liderado como um potencial, fala assim, cara, eu estou vendo algo de potencial nessa pessoa que ela às vezes não encontrou e eu vou fazer o trabalho de extrair. Né? Então, o líder é aquele que vai conseguir tirar coisas de você que você às vezes não está vendo, né? E junto, né, quando o líder ele tem essa cosmovisão, essa macrovisão daquilo que ele precisa fazer, o que ele faz? Ele pega um pouquinho do Alex, pega um pouquinho do Lucas, as qualidades da Vivi, né, da Zoe, e aí faz com que aquilo consiga convergir para o objetivo final dele. Então, é muito importante a visão do líder para as qualidades de cada um.
Pois, só que isso é algo bastante complexo, né? Porque nem todos estão às vezes dispostos a isso, né? Já convivemos muitas vezes com pessoas que não, eu gosto deste estilo de música, ponto final. Às vezes na igreja tem um bocado isso. Eu gosto assim, vamos fazer assim. Só que lá está, depois pode ser bastante limitador, né? Mas eu acho que o Espírito de Deus ele nunca vai ser limitador, nunca vai ser, vou mover assim porque eu quero que toda a gente que eu vou alcançar apenas vai gostar de pop, apenas vai gostar de se vestir assim ou assim, colado. Portanto, é necessário também ter uma certa maturidade, tanto emocional como de vida, de compreender essas várias nuances e de se pôr para isso. Portanto, não sei quais é que seriam o vosso insight, por assim dizer, do que é que um cristão deve buscar nessa preparação, né? Porque muitos, se calhar, que estão a ver-nos, alguns já são líderes, outros ainda não, mas então como é que nós nos pomos nesse posicionamento de, ok, eu tenho que aprender a liderar o outro de maneira saudável? Como é que eu vou fazer isto? Sendo saudável. Saudável. Muitos líderes não cuidam de si e só cuidam dos outros. E o autocuidado não é o skincare, tirar férias. As pessoas acham que são essas coisas superficiais. Não, o autocuidado é proteger aquilo que é inegociável. O que é inegociável? Nosso relacionamento com o Senhor. Né? Proteger as palavras de Deus na nossa vida, no sentido do que é minha identidade em Deus. Então, muitos líderes pregam coisas corretas, mas ao viverem não estão focados tanto em dar que pararam de receber no lugar secreto. Né? Então, o lugar secreto, a minha vida de intimidade com o Senhor, os confrontos que o Espírito Santo vai me trazer quando eu estou na presença dele, são preciosidades, são tesouros na minha vida. E eu não posso derramar algo se eu estou vazio disso. Então, não tem como derramar água de um copo que está vazio. Então, assim, o que a gente vê é muitos líderes, às vezes, infelizmente, derramando copos vazios. Então, vira uma coisa de obrigação, de legalismo, sendo que é algo que deveria ser um fruto. E fruto leva tempo, né? Fruto leva tempo para se desenvolver. E para liderar saudavelmente, nós precisamos estar saudáveis. E ser saudável dá muito trabalho. E muita gente, às vezes, não quer ter esse trabalho, né? Ou quer suprir uma carência, né? O que a gente vê, às vezes, é um líder suprindo a carência por conta de uma posição, né? Então, eu estou na posição de líder e eu quero suprir a carência daquilo que eu não tive na minha vida. Então, infelizmente, às vezes a gente vive, vou falar abertamente, a gente pode falar, né? Podem, tranquilo. A gente, na igreja, a gente se vê numa bolha ali, onde você tem um mundinho, onde você atinge uma certa relevância, e aquela relevância está suprindo uma carência sua, da sua infância, que não foi suprida. Então, você entende aquilo lá como o orgulho, né? Vem aquele orgulho, por quê? Porque hoje eu tenho um certo reconhecimento que eu não tive. E aí você acaba, fazendo as coisas, por quê? Porque eu preciso ter esse orgulho, essa relevância, eu estou nesse cargo de posição, então as pessoas têm que me ouvir, por quê? Porque você não foi ouvido lá atrás. Eu preciso fazer a minha vontade, por quê? Porque você não teve a sua vontade satisfeita lá atrás. E aí você acaba o quê? Querendo suprir todas as carências que você não supriu na sua infância quando você era líder, né? E o lance de liderar, como você comentou, né? Às vezes a pessoa não quer fazer esse estilo, eu quero gostar do outro estilo. Liderar é servir. Né? Então as pessoas precisam parar de achar que liderar é fazer a sua vontade. Eu sempre dou esse exemplo, né? Então imagina que eu pego e ofereço para a Zoe e coloco aqui um placement lindo, eu coloco individual aqui. Um individual lindo, eu coloco a melhor xícara, sabe, com detalhes de ouro, chávena. Mas eu introduziria. Eu coloco ali os talheres. Né, coloco lá, tal, não sei o que, eu pego o melhor café da região. Portugal produz café. Pego o melhor café aqui de Portugal, tal, eu vou lá mesmo colher, faço a torra, moo, sirvo para ela. Eu vou estar servindo ela? Vou. Da melhor maneira como ela gostaria de ser servida? Não, porque ela não gosta de café. Ela não toma café, ela toma chá. Então, quando eu estou servindo a igreja, não importa o estilo de música que eu gosto, alguma coisa do tipo. O que a igreja precisa que eu sirva? O que a igreja está pedindo para eu servir? Se o meu pastor está me direcionando que é para fazer músicas com 3 notas, dó, fá, sol, eu vou fazer isso.
Entendeu? Por quê? Porque o liderar é servir. Então, muitas vezes a gente quer colocar alguma coisa de nós. Nós temos logo a nossa individualidade, que ela é respeitada, mas muitas vezes a gente está querendo colocar uma coisa para suprir uma carência que não está no lugar certo. Sim. Tô me fazendo entender? Sim, mesmo com as traduções. Eu estava até falando, vai parecer um pouco contraditório, que as igrejas hoje estão mais multiculturais e mistura muito português e brasileiro e tu vês as pessoas na igreja português e brasileiros em harmonia. Mas muitas vezes vêm, por exemplo, imigrantes, até jovens como eu e o Alex, assim, de 20 e poucos anos, vêm cá do Brasil tentar a vida e tal, e vêm para uma igreja, já aconteceu da nossa igreja, virem e falarem assim: a igreja é top, é bênção e tal, mas não é como a minha igreja no Brasil era. Acho que as pessoas às vezes acham, tanto quem chega na igreja e ainda não está a liderar, não está tão envolvido, como quem lidera na igreja muitas vezes pensa que a igreja tem que servir às vontades dele, né? Não ele servir a igreja como ele pode. Exato. Aí é o trabalho de tratar com a galera. É tratar o caráter. Essa malta. A malta perdida, né? É igual o Alex falou, tem gente que fala, eu vim da tal igreja, eu era pastor, era líder. A gente aqui, quando ele vem para a nossa igreja, a gente descobre que a pessoa nem era crente direito. Estava com a vida toda errada, bagunçada. E ela... certos princípios. E aí é o trabalho de pastoreio, de líder, de apontar, falar assim, querido, você não chega na casa da pessoa falando que na sua casa era melhor, que a luz era azul, tira essa xícara desse lugar, põe ali, é melhor ali. Você chega na casa das pessoas e faz isso? Não faz. Então você não vai fazer isso na igreja. Só que aí você dá um trabalho de trabalho. Cultura. Mas tudo você volta. Não é muito dura, não. Tá tranquilo? Tranquilo, mas tudo volta para a raiz que a pessoa não está saudável emocionalmente, né? Porque se ela tivesse, ela estaria mais tranquila, né? Quando a gente é insatisfeito, eu falo, a insatisfação ela é um grande indicador de coisas que estão fora do lugar que não tem nada a ver com a nossa insatisfação. Exato. Então, por exemplo, quando eu estou insatisfeito com a igreja que eu estou, insatisfeito com meus amigos, insatisfeito com o meu trabalho, mesmo que eu tenha tudo isso solucionado, e eu geralmente vou continuar insatisfeito com alguma coisa, eu vou achar alguma coisa, né? É que nem eu cuido de muita gente, né, que quer casar. Daí, então, finalmente vai lá, eu queria muito namorar. Daí, lá Deus envia a pessoa lá, sei lá se Deus envia, a pessoa vai atrás, enfim, namora. Daí, não, que eu preciso noivar. Daí ela vai, então, noiva. Não, que eu preciso casar. Ela vai e casa. Não, é porque eu preciso ter filho agora, né? E é uma insatisfação eterna, né? Porque daí houve o caso, né, de uma mulher, uma jovem, não é jovem, ela já estava com 40 e poucos anos, finalmente tinha casado, porque todo mundo orava para ela na igreja. Daí foi um milagre, ela engravidou e falou assim, se eu soubesse que era tudo isso, eu nem teria pedido tanto. É muito difícil, é muito trabalhoso. E aí revela a carência da pessoa. Pois. Porque ela não queria o casamento. Ela não queria ser a solteirona. Ela não queria ter o filho. Ela queria ter o status de mãe. Entendeu? Algumas mães hoje... Acho que vou ser polêmico, pode? Pode, manda ver. Coloca um glamour muito grande no parto humanizado. Então, aí sai fora daquilo que ela esperou e que pode sair. Sim, talvez você tenha que fazer uma cesárea, emergência. Né? Porque não é como a sua professora falou, né? A mulher, muitas vezes hoje, né, a mulher e o homem, não querem ser mãe. Eles querem ser mãe, mas não viver o sacrifício de uma mãe. Querem ser esposa, mas não quer ter o sacrifício de ser esposa, né? Elas querem ser pai, mas não querem cuidar dos filhos, querem ser marido, mas também não querem desfrutar também do sacrifício de ser o marido. Enfim, nossa sociedade hoje está engraçada, né? Para não falar outra palavra, mas assim... Porque é o lance do status, né? Querem ser líderes, mas não querem pagar o preço não querem servir. Para servir. Da liderança. Então tem esse lance do status, né? Eu sempre brinco, né? No LinkedIn, uso o LinkedIn, sim. Né? Todo mundo é head. Head, não sei o que lá, head, não sei o que lá. Aí você vai ver na vida real, tipo... Né? Então tem esse lance do status, né? Parece que a sociedade ela coloca algumas metas que você precisa traçar e aí a sua vida
dar o check nelas, né? Isso também é muito do contexto que a gente vive, de Instagram, redes sociais. Exato, Nós estamos sempre a ser estimulados a estar insatisfeitos. Exato. E até mesmo até estava a pensar isso no outro dia, pensar assim, eu tenho que reduzir as minhas redes sociais, que isto já não estou a aguentar mais esta montanha russa, porque às vezes parece uma montanha russa. Nós vemos um post, está lá a falar sobre as nossas emoções, a gente fica lá todo, ok, eu tenho que mudar amanhã, não vou faltar ao ginásio. Depois a gente dá mais um e tu precisas descansar, então afinal não vou ao ginásio, preciso descansar. E depois, lá está, existe uma certa instabilidade que nós começamos a viver, e que vai afetando automaticamente as nossas vidas, tanto com Deus como com a igreja, com aqueles que estão à nossa volta, os nossos familiares. Então é difícil gerir tudo isto. Sim. E até aqui uma pergunta, se calhar, de dois paus, de dois bicos, é como é que vocês têm conseguido perseverar tanto nisso? Porque já estão a liderar pessoas há tanto tempo. Como é que vocês têm visto os outros? O que é que vocês têm aconselhado aqueles que vocês acompanham a se posicionarem? Qual é que deve ser a posição nesta altura? Porque acredito que os conselhos que se calhar a nossa geração precisa, se calhar já não são os conselhos que a geração anterior precisava. Então o que é que vocês têm sentido da parte de Deus em relação a isso? A nuance que vocês têm sentido? Não sei. Eu acredito que hoje em dia, especialmente a geração Z, também um millennial também, tem se preocupado muito em produtividade, em eu ter resultados, em eu ser aquilo que eu idealizei. Só que eu vejo que existe uma falta de energia, no sentido de investimento, em viver. Eu acho muito doido que a gente não está vivendo, a gente está pensando em como a gente poderia viver bem. Então, lá tem um Reels falando de 5 passos para você vencer a compulsão. 3 passos para você dormir melhor, né? 6 passos para você ganhar mais massa magra. E assim, se a gente for seguir tudo isso, que eu acho incrível, que muitas vezes a rede social, ela tem muitas informações valiosas e é muito divertida também para se distrair, para se entreter. Mas, por outro lado, ela é uma faca de 2 gumes. Ela pode ser uma coisa muito boa como uma coisa muito difícil. Se ela nos arranca eu falo da arte de vida, que é viver a vida, é descobrir a vida, é sair da sua casa e tentar algo novo, e errar, né? E fracassar. E olhar para si e falar, não consegui, e tudo bem, né? Então, eu estava num dia numa reunião com vários compositores e estávamos perguntando por que não existem canções assim. Existem canções que estão a sair toda semana. Toda semana você abre no seu Spotify, no Release Radar, tem alguma canção nova, né? Mas quanto tempo, assim, quais canções incríveis que você fala... Pois é. Uau, essa caprichou na letra, caprichou no arranjo. Raras, porque é tanta ênfase em produtividade, em demanda e suprir, e manter os seguidores ali, e manter a galera com você. O algoritmo, que você parou de viver a experiência da sua canção. Né? Então, assim, a experiência do que você tem a dizer, da sua história, né? Agora, a história precisa de tempo para ser vivida. A história não começa porque eu sentei 15 minutos para escrever uma canção que dá certo, né? E eu estava conversando lá com os compositores e a gente estava falando sobre por que a gente está escrevendo para dar certo. Por que estamos escrevendo canções para ter resultados? Será que estamos escrevendo canções porque elas são uma história da minha vida, uma verdade minha? Ou porque eu quero um resultado? Próximo hit, né? E o lance é que a gente está assim não só com canções. Nós estamos assim com tudo na vida. E por isso que está tudo tão rápido, no sentido ruim da palavra. Tudo tem uma validade curtíssima. Então, tudo que eu faço é para dar um resultado rápido e por isso que ele acaba sendo sempre superficial. Né? Então, o ser humano está cada vez mais superficial e com menos vivência. Essa é a palavra. Se eu pudesse falar qualquer coisa para você aí que está assistindo, viva a sua vida. Erre! Porque que é uma coisa bem. Mas dá muito medo. Até falo experiência própria. Dá muito medo de errar. Mas medo muito. Esse é o lance. Medo do quê? Do erro ou do que as pessoas vão falar de você por conta do teu erro?
Pois. Acho que isso aí é... Eu acho que é aquela questão da credibilidade. Nós queremos ser tão credíveis, mas depois também ao mesmo tempo tão novos. Mas credibilidade para quem? Pois, exato. Né? Então, acho que esse lance, né? A gente quer ser únicos, né? A gente quer sempre ter aquele tratamento diferenciado, VIP, quer saber meu nome, mas nós agimos como todos. Então, queremos ser únicos e agimos como todos. Você não tem a sensibilidade, a confiança naquilo que você tem. Né? Eu sempre falo da parábola dos talentos. Então, para um, o Senhor deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Para aquele que deu 5, ele fez o quê? Multiplicou, fez mais 5. Para aquele que deu 2, ele multiplicou, fez mais 2. Para aquele que deu 1, o que ele fez? Ele escondeu. Né? Ele escutou o quê? Servo mau e negligente. Os outros escutaram servo bom e fiel. Se aquele que tinha 1 tivesse feito mais 1, o que ele ia escutar? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Porque no reino de Deus não tem a ver com quantidade. Né? Tem a ver com aquilo que Deus colocou na sua mão. Então, aquilo que eu tenho, só eu posso fazer. Só o Israel Vasconcelos pode vir aqui no podcast falar sobre o que a gente está falando. Por quê? Porque só existe eu, só tem o Alex, só tem o Lucas, só tem a Zoe. E quando a gente entende isso, né, e coloca esforço naquilo que Deus deu pra gente, né, uma vez eu estava escutando uma pregação, na verdade era um bate-papo do T.D. Jakes com Stephen Furtick, e o T.D. Jakes falou uma coisa que mexeu comigo, né, que é um dom para Deus, né, ele usa a palavra gift, é um presente nosso para Deus devolver para Ele aquilo que Ele nos deu. Então ele usa o exemplo, né, Deus nos deu a árvore, o que eu faço? Pego a árvore e faço uma cadeira, faço um banco. Então, o que a gente já está fazendo com aquilo que Deus já nos deu? Né? A Zoe fala uma coisa que eu acho muito legal, que é sobre a inveja. Né? Então, a inveja é o quê? É o querer o outro? Não, é o menosprezar aquilo que eu já tenho. Então, eu menosprezo aquilo que eu já tenho, querendo aquilo do outro. Né? Então, a inveja é um autodesprezo. Então, você não valoriza aquilo que Deus colocou na sua vida. E por isso você fica nessa daí. Não, mas quando eu tiver a voz do Alex cantando, aí eu vou ser ungido. Aí o negócio vai acontecer. E depois quando a voz falha. Entendeu? Então a gente fica sempre nessa. Não, quando eu fizer isso, mas se eu tivesse aquilo, né? E aí você fica nessa roda de rato, assim, correndo, e você nunca vai atingir, porque você não é o Alex, você é o Lucas, você é o Rodrigo, você é a Joana. Entendeu? Então, acho que o lance é a gente valorizar aquilo que Deus colocou já na nossa vida. E não é fácil atingir isso, tá? A gente tá falando que isso mais fácil do mundo. Isso tudo é tão incrível. Mas a gente precisa caminhar para isso, tá? Isso é tão incrível o que vocês estão falando. Primeiro, em relação àquilo que a Zoe falou, eu estava lembrando aqui, olhando para a minha própria vida, né? E pensando que nós próprios, muitas vezes, sem nos apercebermos, nós cultivamos essa cultura de que valoriza mais a produtividade, falando não só a igreja, mas geral, do que a qualidade, do que viver, do que desfrutar a vida, no bom sentido, né? Porque a gente, quando fala aqui desfrutar a vida e podes errar, não é pecado, tá, gente? Não é pecado. É podes errar, noutro sentido. Espero que a galera perceba isso. Mas eu estava pensando que tem um cantor, assim, não é cristão, mas que de vez em quando eu gosto de ouvir música dele, e houve uma altura que eu era, assim, muito fanboy dele, né? Aí ele ficou 8 meses sem lançar músicas e ele estava prestes a lançar um álbum, adiou o lançamento do álbum, até hoje não lançou o álbum e tudo. E eu estava naquela de ouvir música, que ele estava lançando música tipo de 3 em 3 meses. Aí ele ficou uns 8 meses sem lançar música. Aí eu parei de ouvir a música dele e comecei a esquecer, comecei a parar de acompanhar. E eu lembrei agora, eu pensei, poxa, a gente hoje, se a pessoa para de lançar coisa, um famoso, a gente até esquece que ele existe. E esquece que durante um tempo a música dele tocou o nosso coração, mexeu connosco, nos fez felizes, porque ele parou de produzir, ele sumiu. E muitas vezes a gente até pensa, poxa, ele sumiu, ele deve estar em depressão, deve estar mal. Não, às vezes ele está aproveitando a vida dele. Às vezes ele está no melhor momento da vida dele. Não está sob a pressão. E eu aqui, poxa, coitado dele. Hoje em dia, essa pessoa não está ativa nas redes sociais, ou às vezes até no ministério. Hoje em dia, acho que um jovem da minha idade, ou principalmente mais novo que eu, da geração Z, um adolescente da geração Z hoje, não sabe o que é um pastor hoje tirar um ano sabático, por exemplo. O que? O pastor? 1 ano sem fazer nada? Não, se eu tiro 1 ano é porque ele está em pecado, sei lá. Tirou 1 ano, está em pecado, está em disciplina, foi afastado. Hoje em dia, se a pessoa
falta 2 cultos, o que é que se passa com aquela pessoa, né? A pessoa já não pode, tipo assim... É muito interessante hoje em dia a sociedade, aquilo que a gente tem cultivado uns nos outros, né? Porque a gente cultiva isso uns nos outros. Eu, por exemplo, tive um canal do YouTube uns 2 anos atrás com um amigo meu, que era falando sobre Bíblia e tal. E ainda esta semana estava a galera falando para mim: quando é que volta o teu canal com tal pessoa? E eu... Gente, tipo, eu tenho um podcast, estou fazendo muita coisa, hoje não dá. E a galera fica cobrando, não sei o quê. Mas se for preciso, quando eu voltar com o canal do YouTube a lançar vídeos, se calhar essa galera que estava cobrando nem vai assistir. Sim. E a gente fica nessa, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu não posso estar parado. E hoje em dia, uma pessoa que é workaholic é considerada... né? A pessoa pensa que quanto mais ela trabalha, mais valor ela tem, né? Ela se mata, não dorme. Hoje é orgulho falar, eu dormi só 4 horas. Eu comecei a perceber que eu comecei a perceber isso em mim. Agora que né, entrei na juventude adulta e tal, já não sou adolescente, aquela pessoa que dorme 12 horas e está tudo bem. Se eu dormir 8 horas é uma vitória, né? Então, tipo assim, eu durmo uma média de entre 4 e 6 horas. E eu muitas vezes me peguei falando para adolescentes que eu lidero na igreja: mas olha, tu não sabes o que é não ter tempo. Que o adolescente às vezes fala: eu não tive tempo para, sei lá, fazer uma devocional. Tu não sabes o que é não ter tempo, porque tu não és igual a mim, que às vezes eu só durmo 2 horas porque eu tenho que fazer isso e aquilo, e eu fico me orgulhando de dormir pouco. Então, o que é que a sociedade está virando? O que é que esse mundo está a virar, né? É porque todos estão em busca de 3 coisas, né? A gente estuda na psicanálise, eu sou psicanalista. O ser humano, entre 0 e 12 anos, ele precisa de 3 coisas: ser valorizado, ser visto e reconhecido. Quando nós não nos sentimos vistos, reconhecidos ou valorizados, entre 0, quando a gente está falando 0, é dentro da barriga, viu? Dentro do útero, até 12 anos, quando a gente não recebe esse sentimento de que eu sou vista, valorizado e gratificado e reconhecido, eu vou procurar isso na vida adulta. Então, nós hoje somos uma sociedade que, sim, nós tivemos pais e mães, mas muitos pais e mães ausentes que tiveram que trabalhar muito para dar-nos a vida que nós precisamos. Então, se você for olhar hoje a sociedade ela está cada vez mais frágil, sendo que antigamente uma pessoa ela trabalhava para conseguir sobreviver. Hoje, o adolescente, o jovem, ele tem condições de vida. Ele consegue ter comida, não todos, né? Tô falando em geral, assim, a juventude que acessa o Instagram, por exemplo, tem condições de ter um telemóvel. Sim. Exato, né? Se tem um telemóvel, se tem um telemóvel é porque comida. ela tem comida, geralmente, né? Espero. E então, assim, a preocupação dele não é o que ele vai caçar para comer, não é o que ele vai fazer para trabalhar. A preocupação dele é dentro dele, né? Então, o que eu vou sentir, o que eu vou ter. E porque de tanto que foi focado a sobrevivência, que foi se esquecendo da parte emocional também. Então, claro que esses problemas emocionais existiam naquela época também, mas muita coisa foi substituída hoje. Então, assim, antigamente, as crianças, sim, elas viram muitas coisas difíceis, porém elas tinham o afeto do pai e da mãe. Hoje, a gente está muito ocupado demais para dar afeto, a gente está ocupado demais para dar atenção para o filho. Então, dá um tablet para ele brincar. A gente está ocupado demais para ouvir uma conversa. Então, manda um áudio vezes 2. E são pequenas coisas que a gente acha que é tranquilo. Mas tudo para a gente ter mais tempo, né? Então, tudo é... Depois parece que estamos a ficar cada vez com menos tempo. Mas nós estamos com menos tempo. Pois. E nós nos orgulhamos de falar que nós não temos tempo, que somos muito ocupados. E no final de tudo é porque nós estamos com nossas prioridades desalinhadas. Então, não é porque nós não temos tempo, é porque nossas preocupações elas estão desalinhadas. Nós não temos ali clareza dos nossos propósitos de vida. E que, quando somos cristãos ainda, nós somos, sim, reconhecidos por Deus, nós somos valorizados e nós somos vistos por Deus, sempre. Né? E aquilo que a gente não recebeu na infância, nós podemos receber isso do Senhor. Né? Então, na minha história de vida, eu tive muita falta de pai. Meu pai foi embora quando eu tinha 5 anos de casa. E faltou muito, né? Reconhecimento, valorização, porque não existia essa figura. E eu, na minha adolescência, fui muito em busca disso, através de amizades masculinas. Eu não queria namorar, eu queria ter amigo homem, porque o amigo homem me trazia esse sentimento de, cara, eu sou vista, eles veem que eu sou legal, eles veem que eu sou divertida.
Só que Jesus precisou transformar isso, porque daqui a pouco eu comecei a até me vestir que nem menino. Comecei a me portar como os meninos, para que eu me sentisse mais ali dentro daquela tribo, né? Não tive nenhum problema com homofetividade, não fui para esse extremo, mas eu queria estar ali, até que foi Deus, ele orquestra a nossa vida muito diferente, né? Fui para a faculdade, fui morar nos Estados Unidos e não tinha um amigo homem, só tinha amigas mulheres. E precisei desconstruir isso também e ver que Deus, ele me via, ele me reconhecia, né? Então, assim, isso pode acontecer na sua vida adolescente, mas hoje eu vejo que o que eu mais vejo é adulto, né? Com 40, 50 anos, desejando esse reconhecimento que só Jesus pode dar, né? Que só Deus Pai pode suprir aquilo. Só Ele que pode entrar na máquina do tempo, eu falo, e te dar aquilo que te faltou. Ninguém consegue voltar. Meu pai não consegue voltar para a nossa família. Eu não consigo fazer a minha história ser diferente. Mas o Senhor, ele é capaz de viajar no tempo e me curar e me trazer aquilo que me faltou, né? Para que eu não venha a ser só produtiva, né? Mas que eu fale, cara, eu tenho já valor. Não preciso produzir para me sentir valorizado, né? Caraca. Pois é, isso é muito interessante, porque até hoje em dia tem muita coisa, né? Que toda a igreja que começa a ficar grande, como por exemplo a nossa, né? E eu acho que isso, se for bem intencionado, é uma coisa boa. Nós queremos começar a compor, por exemplo, o Ministério do Louvor. Vocês lideram o Ministério do Louvor e tudo mais. Acho que vem mesmo assim na direção certa. Mas, por exemplo, muitas igrejas pensam, o Ministério do Louvor da igreja pensa, vamos começar a compor as próprias canções, né? E quando eles começam a compor, eles já começam a pensar em quê? Vamos lançar. Aí quando a gente lançar no YouTube, o objetivo nosso é ter este número de views. Aí o objetivo é esse, o foco é esse, é ser visto, é que as outras igrejas vejam, na minha igreja também tem canção autoral. Aí, ao invés do nosso foco ser, né, o que é que Deus está falando com a nossa igreja? O que é que Deus quer que nós cantemos no louvor? O que é que Deus quer que a igreja cante? O nosso foco muitas vezes é o resultado. Ei, não teve o resultado esperado. Às vezes a gente tem ouvido testemunhos, olha, nem que seja uma pessoa, olha, essa música tocou a minha vida, mudou a minha vida. Mas aí a gente está pensando, pô, mas a gente lançou no YouTube, só teve 90 visualizações. Ai, foi um fracasso, foi um desperdício de dinheiro, né? Os nossos focos estão desalinhados, mesmo dentro da igreja, né, nos ministérios. O nosso foco não está no lugar certo, isso é muito interessante. Porquês, né? A gente sabe os porquês. Por que eu estou gravando? Uma vez a Zoe estava comentando numa situação onde ela chegou para os compositores e falou assim, que essa pessoa queria fazer a música e tal, não sei o quê. E ela falou assim, e se Deus falasse para você nunca mais publicar nenhuma música, você continuaria compondo? Se essa música fosse ouvida só pelo Senhor, por ninguém mais, você continuaria sendo um compositor? Então é uma coisa para a gente questionar. Será que eu continuaria fazendo se ninguém visse? Né? Será que eu tocaria se ninguém visse? Será que eu consigo fazer essa canção e só tocar num grupo, no menor grupo da igreja? Porque aquilo foi que Deus me falou para esse grupo da igreja. Então acho que são as motivações do nosso coração, né? Por que eu faço? Se eu faço em troca de views, a motivação está errada. Agora, se eu faço para falar algo que Deus está falando para a nossa comunidade naquele momento e aquilo proporciona outros encontros para outras pessoas, acho que seria talvez o ideal, né? É que é muito mais fácil quando eu falo, é muito lindo ter uma boa embalagem, mas é muito mais incrível quando alguém abre aquela embalagem e vê que o conteúdo é muito melhor do que esperava. Eu vejo nossa sociedade hoje investindo muito alto em embalagem, né? Então a gente investe pra caramba, assim, nossa, uma embalagem incrível. Só que ela é importante, sim, é importante ter uma boa produção, é importante ter uma boa aparência, é importante. Eu acho que tudo isso faz parte de excelência que a gente tem que ter. Agora, que adianta ter toda essa excelência sem conteúdo, né? Então, assim, é tão melhor, eu falo, ser uma pessoa que surpreende do que uma pessoa que decepciona. Né? Eu sempre falo, Deus, eu quero ser aquela que surpreende, no sentido bom, não que a glória seja para mim, mas para Deus. Eu quero carregar o Senhor na minha vida para que quando eu precisar falar de Ti, que saia algo fresco, né? Que não seja, como a gente vê tantos pregadores hoje, com não sei quantas frases de efeito,
cheios de personalidade, tem pastores que convidam alguém devido ao número de Instagram followers, né? Então, deixa eu ver o Instagram desse fulano. Ele tem vários seguidores, então vamos convidar para nossa conferência. Aí ele não tem, então não vamos convidar. Mas isso não mede a unção de alguém, isso não mede o quanto que a pessoa carrega do caráter de Jesus, né? E quantos de nós precisamos voltar para os básicos do evangelho, que é o quê? Que ele cresça e que eu diminua, né? Tão simples e tão profundo essa frase de João Batista, né? Que ele cresça e que eu diminua. Que ele seja o conteúdo que eu carrego. E que o meu seja apenas um veículo para ele, né? Como é que então vocês fazem essa gestão com pessoas que estão abaixo de vocês? Como é que vocês os ensinam esses passos? Porque esse é outro ponto, né? Sim. Porque tem sido, acredito, e eu já tenho ouvido falar de algum pessoal que é meu amigo e que está a ser liderado por vocês, de quando eles têm sido puxados, esticados. Então, como é que vocês também passam essa gestão de emoções e de pessoas para a vossa liderança hoje em dia? Como é que tem sido? Como é que vocês são a liderar? Quer falar? Acho que uma maneira mais efetiva de você liderar é por exemplo, né? Então, eu sempre tento ser exemplo daquilo. Então, antes de eu falar para a pessoa fazer alguma coisa, eu vou lá e faço, né? Então, antes de eu falar para a pessoa estudar música, eu vou lá estudar a música. Antes de eu falar que tem que fluir nessa parte, eu vou e demonstro como é feito, né? E a liderança, né, na minha opinião, ela existe a partir, uma liderança eficaz a partir da empatia, como eu falei anteriormente, né? Então, o que aquela pessoa tem de positivo? Eu vou reforçar aquilo que é positivo. Aquilo que é negativo, a gente tem sempre uma cultura de feedback. Então, toda a ministração, terminou o momento de louvor, a gente vai falar assim, isso aqui foi muito bom, a gente acertou nisso, aí eu sempre falo a gente, né? Mesmo que eu não estou ministrando, a gente acertou nisso, a gente acertou nisso, a gente acertou nisso. Nisso daqui, a gente errou. A gente errou aqui, vocês perceberam? Percebi. No começo, né, quando a gente chegou, o pessoal, a gente falava, o pessoal ficava meio assim, né? Assustado, né? Mas hoje, antes da gente falar, as pessoas, Israel, a gente errou aqui, Zoe, a gente errou aqui. Falou assim, exatamente. Já reconhecem sozinhos sem serem vocês a apontar. Né? Por quê? Porque a gente faz, a gente corrige, a gente demonstra, então, e a gente vai fazendo o quê? Exercitando a sensibilidade da pessoa, né? Para que ela possa sentir, falar assim, então é começar a dar nome para algumas coisas, né? Então, por que não foi bom aqui? Não foi bom aqui por conta disso daqui, teve esse pequeno probleminha aqui, era para esticar um pouquinho mais a música, a gente não esticou, a gente cortou antes, ou era para cortar, a gente acabou alongando. Então, começa dando nome para as coisas. E a gente também sempre valoriza aquilo que é importante. Então, no feedback pós-culto, a gente fala muito sobre como estava a presença de Deus, né? Porque isso é um fruto, né, da vida da pessoa com Deus. Quanto a gente valoriza muito, que mesmo que talvez tecnicamente não foi tão perfeito, porque nunca é, o quanto que da presença de Deus estava naquele espaço, né, naquele culto, o quanto que o Senhor se moveu, né? E eu lembro que havia uma jovem que sempre liderava a adoração, e todo feedback ela só falava das coisas que ela tinha que melhorar tecnicamente. Porque eu desafinei aqui, porque... E eu sempre perguntava para ela, e o Senhor, né? O que Deus pensou sobre hoje, esse set? O que Deus falou contigo? Como que você obedeceu e seguiu o mover do Espírito? E isso mexia muito com ela, porque ela estava tão focada nas coisas daqui que ela não tinha percebido o que Deus havia feito, né? E isso esticou muito ela ao ponto de que ela começou a se tornar uma pessoa mais sensível ao Senhor. E isso Deus foi curando ela, porque ela tinha um pavor de errar na frente das pessoas. O pavor dela era... E ela era uma das melhores cantoras. Mas para ela era assim, eu não posso errar, não paro... E ali ela começou a ver que eu preciso valorizar mais o que Deus está a fazer aqui, e não tanto eu. Então, quando a gente tem um liderado que ele está cheio de... eu diria, insatisfação, para que ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser gratificado, ele precisa ser valorizado. A gente saca, né? Quando alguém tá nesse... Dá para perceber. Dá para perceber. E
a gente sempre foca no relacionamento dele com Deus. O que é que Deus está a te dizer sobre você, sobre si, né? O que o Senhor fez através de você? E traz o foco dele para fora de si. Porque muitos têm tanto foco em si e por isso que é orgulhoso. Porque o orgulho é o quê? Eu pensar mais em mim do que no Senhor. Eu pensar mais em mim do que no outro. Então, eu falo que orgulho... Muita gente acha que orgulho é... eu me senti superior ao outro. Não é só isso. É os extremos. Eu me senti superior ao outro ou eu me senti inferior ao outro. Porque se humildade é eu saber quem eu sou em Deus, o momento que eu acho que eu sou mais que o outro, eu não sei quem eu sou em Deus. E o momento que eu me sinto inferior ao outro, eu também não sei quem eu sou em Deus. Então, muitas vezes é a falsa humildade, que também é orgulho, onde eu me sinto inferior a todo mundo, eu sou uma porcaria, não presto, tadinho de mim. Ou, nossa, eu sou muito melhor que todo mundo. Esses dois extremos não são saudáveis, né? A humildade é ser como Cristo, ele era satisfeito, ele sabia quem ele era. Ele não era movido pela opinião das pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele era obediente ao Senhor, mesmo obediente até morte de cruz, né? Então, assim, trabalhar isso no liderado são anos. Não é uma coisa que você trabalha assim e nem batendo, que eu vejo muito líder que vai lá e... né? Que às vezes dá vontade. Exato. Às vezes dá vontade, é automático. Porque agora ter que tentar ajudar é muito mais exercício mental, exige muito mais exercício mental. Se você for a raiz, tem mais efeito. Pois é, verdade. Se a gente só bate no comportamento, nós não temos resultados. O comportamento nunca é o problema. Precisamos sempre olhar além. O liderado gritou, o liderado maltratou. Qual é a raiz disso? Porque se eu lidar com, não pode ficar gritando, não pode maltratar o próximo, ele vai fazer o quê? Ele vai se esforçar. Então, ele vai guardar a emoção ruim, que tinha que ter sido curada, e não vai tratar com ela. Então, ele vai começar a ser um bom controlador de comportamento, e não alguém que é transformado genuinamente, que gera, então, um comportamento saudável, né? A gente precisa construir, eu sempre falo, uma ponte para o coração do liderado, né? Então, quando eu construo essa ponte, eu tenho a liberdade de apontar o que está certo e o que está errado. Então, muitas vezes a gente quer corrigir, mas a gente não criou essa ponte, né? Ou seja, essa ponte é através do relacionamento, né? Através do relacionamento. A pessoa não nos vê apenas como líderes, mas vê-nos como amigos. Como amigos ou como alguém que a gente pode confiar. Sim, né? sim. Porque muitas vezes a gente não tem uma relação de amigo com o liderado. Mas se a pessoa pode confiar, que foi uma coisa que a gente escutou esses dias, né? O que seria maior do que o amor e... A bênção. Amor e a bênção. Seria favor e confiança. Né? Porque amor e bênção, a Bíblia me obriga a dar para todo mundo. Né? Então, eu sou obrigado a amar meus inimigos. Pois é, até os inimigos. Só que favor e confiança eu não dou para o meu inimigo. Né? Mas eu dou para pessoas que são próximas, pessoas que eu quero bem. Né? Pessoas que eu quero, que ela frutifique, que ela dê frutos. Né? Que eu quero que as pessoas sejam aquilo que Deus tem para elas. Né? Então, é uma relação muito mais de confiança da pessoa. Naquele momento, fala assim, cara, eu vou ligar para o Alex porque eu confio nele. Então, tem essa construção. Essa construção ela é feita a partir da empatia. Né? Então, você se colocar no lugar da pessoa, né? Ter a compaixão por aquela pessoa. Muitas vezes os nossos liderados, como a Zoe falou, eles estão tendo um tipo de comportamento, mas aquele comportamento não é a raiz do problema. Né? Muitas vezes a raiz do problema estão dentro das 4 motivações básicas do ser humano, que é o quê? Fome, sede, temperatura e sono. Né? Quando eu falo de fome, muitas vezes, será que o meu liderado está bem financeiramente? Será que ele está passando por alguma dificuldade? Né? Um tempo atrás, a gente estava num momento de feedback e uma das pessoas teve uma reação muito, muito ruim, assim, sabe? Eu falei assim, nossa, mas a fulana não é desse jeito. O que aconteceu, né? Tipo, a gente falou uma coisa tão simples assim para ela e ela se portou dessa forma. Deve ter alguma coisa estranha. O que a gente foi ver mais para frente? A fulana ela estava com problema financeiro, problema grave financeiro. Né? Então, ela já estava se sentindo inferior, porque ela tinha e depois agora não tem. Ela já estava se sentindo
Que, eu não vou poder participar dos eventos que todos vão participar. E isso, então, gera o quê? Uma defesa, né? Então, qualquer coisa que veio contra ela, ela estava vulnerável naquele momento, daí ela levanta, né, aquela defesa. Então, a gente sempre tem que garantir essas 4 motivações básicas. Porque eu só vou conseguir colocar alguma coisa a mais dessa motivação, quando eu falo de sobrevivência, né, isso totalmente parte do inconsciente, se essas 4 motivações básicas estiverem bem alinhadas. Então, se a pessoa está com um problema financeiro, se a pessoa ela não está dormindo bem porque ela está, sei lá, desregulada, má gestão de tempo e tal, eu não vou conseguir colocar mais. Por quê? A parte fisiológica dela não está permitindo que uma parte talvez emocional, uma parte intelectual, ela seja colocada. Por quê? Essas 4 motivações básicas elas não estão bem alinhadas. Então, sempre entender, falar assim, opa, pera um pouquinho, você falou, não é assim. O que está acontecendo? Aí você vai. Aí você constrói relacionamento. Poxa, mas nossa, você percebeu? É por conta disso, disso. Então, você começa, o que eu posso te ajudar? E se essas como líder, 4... como eu posso servir? E se essas 4 estão bem supridas, sempre, então, a gente pode ir para outra parte, né? Que a gente fala, então, essa daí é neurologicamente falando. Essas 4 funções básicas, motivações básicas. Daí, depois, a gente vê, tá bem suprida. A pessoa tá bem, ela tá comendo bem, tá dormindo bem, tá descansando bem, tem uma família ok. Daí, a gente vai para outra parte, que é as emoções dela, do inconsciente. Porque o nosso inconsciente, ele ativa quando a gente menos espera. Então, vamos supor aqui que todos nós temos um inconsciente. Então, eu aqui sofri um acidente de carro e estava bem, e eu estava usando uma jaqueta vermelha. Resolvi nunca mais olhar uma jaqueta vermelha, porque ela me traz medo, ela me traz insegurança. E daí um dia eu estou na loja comprando E muitas vezes de forma inconsciente. Inconsciente. Tá? A gente não está sabendo... Sim. Né, que aquilo está incomodando a gente, mas quando aquela situação acontece, ou alguma situação parecida acontece... Nós É os somos chamados motivados. gatilhos, né? É o gatilho. Às vezes temos os gatilhos. Daí estou numa loja, vem um atendente com uma jaqueta vermelha. E ali eu fico incomodada com a pessoa dele. Nem percebo que ele está de vermelho, mas eu fico incomodada com a pessoa dele. E isso é um exemplo muito simples, assim, de que as pessoas fazem isso o dia inteiro. Então, eu vou dar um exemplo essa semana. Eu estava ali a conversar com uma mulher da igreja, ela teve uma reação negativa. Estou gostando do seu português, meu amor. Eu quero falar igual a você. Não estou bem ainda. Estou a conversar. Mas está muito bom, mas está Estou muito bom, Zoe. Estou me esforçando. Muito bom, Zoe. E daí estava ali, ela falou comigo, estava um pouco chateada. E depois eu comecei a perceber que o problema não era comigo. Era porque eu era mulher e era líder. Então, muitos de nossos liderados, às vezes, têm um problema com mãe, que é líder, mulher, com pai, que é líder, homem, com a ausência destes. Eu tenho alguns problemas com homens por conta disso. Então, às vezes, homens não querem falar comigo porque é uma figura masculina, deixam eles com medo, algumas coisas do tipo, Inseguro. aí vai falar com ela. É muito doido isso, Uou. Havia um rapaz que só cumprimentava a mim e não falava com ele. Daí a gente foi a descobrir que ele não tem pai. Então, ele fica desconfortável perto E já de está uma habituado a figura. estar perante a figura Isso, feminina. Então, tudo isso é muito complexo. Então, não tem uma regrinha de como é que eu vou liderar alguém quando eu vejo problemas desse tipo. Umas dicas que a gente pode dar para você que é líder, enfim, é estudar sobre isso. Estudar as emoções. 2, amar as pessoas. Porque quando nós amamos, nós achamos um caminho. Então, nós observamos também quando nós amamos. Então, se Lucas é uma pessoa que está na minha equipa, eu vou olhar para ele, vou pensar, vou observá-lo com outros, quero ouvir a história dele. Então, por que eu vou confrontar e trazer um alinhamento se eu nunca escutei a história de vida? Pois. Então, somos tão rápidos para... Criar padrões, né? E vamos lá, regras, não. Só que nós não sabemos os traumas, as histórias das pessoas, então leva tempo. Eu falo que líder pastoral leva muito tempo para se tornar um confidente de um liderado. Assim como nós chegamos agora, há pouco tempo, estamos a construir relacionamentos. E a minha posição não me garante nada. E nisso que muitos erram. Eu quero ser pastor para todo mundo me escutar. Não.
Porque você pode ter a posição e não ter a autoridade. E a autoridade é algo que se conquista. Com certeza. E isso leva tempo, né? Leva tempo eu conquistar o coração, também a unção de Deus na minha vida. Leva esse tempo. E estamos aqui para viver esse tempo. Mas esses pontos foram mesmo muito, muito bons, porque lá está, é o natural, mas depois são coisas mais profundas. E aí até às vezes é onde Deus se calhar age mais, né? Na parte das emoções, é onde nós mais vemos tipo a cura da pessoa mesmo, né? Porque aquilo, as 4 coisas mais naturais é que são coisas imediatas, mas as emoções às vezes precisa ali de um ombro para chorar, de algo para fazer, de um curso para fazer. Então é algo mesmo muito bom. Nem falo apenas de líderes, mas nós como cristãos acho que temos que buscar ter isso com qualquer pessoa, pensar, ok, porque é que as pessoas estão a reagir assim, porque é que elas estão a lidar assim. Acho que isso é uma maneira muito boa de olhar. E um erro que nós cometemos muitas vezes como líder, eu também como irmão, temos, já vai fazer, acho que é 2 anos, acho que é isso, estamos liderando o Ministério do Louvor aqui, né? Eu e o meu irmão, bem jovens, bem novos, a maioria dos irmãos do Louvor são mais velhos do que nós, outros têm mais ou menos a mesma idade que nós, e tem sido uma experiência muito interessante. Por exemplo, o meu irmão, ele tem um temperamento que ele é colérico e fleumático, digamos assim, ele é um pouco assim... ele é calminho, mas depois quando o irmão erra, ele no talkback, né? Naquele microfone que só quem está a tocar, para quem não é do ministério, ele na hora fala, está errado, não sei o quê, fala assim do jeito de coisa. Eu já não falaria desse jeito, né? Então é muito engraçado que a Vivi sabe, né? A diferença dos temperamentos. Então é muito engraçado que, nossa, a gente ri tanto e eu e o meu irmão temos aprendido tanto a lidar melhor com as pessoas, né? É interessante que o meu irmão teve que aprender e tem aprendido a falar de vez em quando com certas pessoas assim, mais calmamente, mais ok, a pessoa errou, vou corrigir, mas tenho que compreender também o lado da pessoa. E eu muitas vezes era o medo de corrigir, com medo da pessoa já não gostar mais de mim. Sim. Porque por conta das minhas inseguranças do passado e que eu sou muito fleumático, eu sou fleumático e um pouco melancólico. Então, se o meu liderado corrigir e ele ficou magoado comigo, eu não vou ficar igual ao meu irmão que ficou magoado, olha, problema dele. Isso vai me afetar. Sim. Como líder, meu Deus, o meu liderado já não confia mais em mim. Eu falei que era para ser falado, corrigir, eu sei que eu não errei, mas a minha consciência pesa porque eu magoei ele. Será que foi algo na maneira que eu falei? Então já sou muitas vezes o oposto dele. E é interessante que Deus vai nos ensinando a lidar com as pessoas, né? E nisso ele vai nos moldando. Outra coisa muito interessante também é que até vi uma frase que era do tipo, aquela pessoa que mais te tira do sério, não pensa nela como uma pessoa que te tira a paciência, mas pensa nela como uma pessoa que mais te santifica. Caraca, é muito isso, mano. A vontade de chegar em alguns liderados adolescentes e falar, nossa, tu me santificas tanto. És uma vez, tu me santificas tanto. Que às vezes é isso. Um bom ponto de vista. A gente às vezes tem que pensar mesmo assim, do tipo, Deus, se tu colocaste eu para discipular, para cuidar desse adolescente, por exemplo, ou desse irmão no louvor, e para me colocaste nessa posição de corrigir ele, é porque tu também se calhar queres corrigir algo em mim. Se é difícil para mim corrigir essa pessoa, lidar com essa pessoa, é porque Deus também está querendo corrigir algo em mim. Então é interessante como liderar e ser liderado, essa dinâmica, Deus nos molda tanto o nosso caráter, né? E nos mostra os nossos problemas emocionais, em que a gente precisa de cura interior. E eu tenho vivido muito isso, o Alex também, né? Meu Deus! É muito interessante isso. Dentro da comunicação, né, com o liderado, a gente muitas vezes tem liderado que eu vou precisar gritar com ele. Porque é a maneira como ele recebe a informação. Então, quando eu lidero, eu estou precisando passar uma informação. Então, eu sei que o Alex, ele recebe a informação quando eu sento com ele, desenho para ele entender. Eu sei que o Lucas, se eu dar um gritão com ele, às vezes só olhar para ele, ele já vai pegar. Entendeu? Então, esse lance, a peculiaridade, o líder ele não pode criar um padrão. Né? Eu tenho que se adaptar. Ele tem que se adaptar, porque ele tem um objetivo. Se um líder é inteligente, eu vou usar o potencial, como eu já falei, do Lucas, do Alex, da maneira como eu vou conseguir com que eles consigam cumprir com o objetivo. Então, o Alex, não é dó. Tá bom? Lucas, já falei 1000 vezes, cara. Não, beleza, tal. E pra ele não vai ter nada, entendeu? Agora, se eu falo dessa forma com o Alex, já travei o Alex,
né, meio que gerei ali talvez um pequeno trauma na vida dele, ele vai começar a errar porque eu gerei esse trauma na vida dele. Agora, se eu entendo, se o Alex ele funciona na pancada, sim, tipo, Na pancada. na pancada, eu vou extrair o melhor dele, né? Então tem liderado que eu vou lá dar uns tapas na... Vamos lá, né? E ele vai, e ele responde. Agora tem outros que eu não posso fazer isso, que eu vou ter que falar assim, vamos lá, vamos fazer negócio, entendeu? Então a gente não criar um padrão e ter o que a gente chama de inteligência interpessoal. Então a gente tem 9 tipos de inteligência, né? Fogo. A galera tem que ficar aqui anotando, tirando apontamentos. Emocional, muito top. Vários tipos de inteligência, e uma das mais importantes, que até tem esse dilema, né? O que é mais importante, o QI ou o QE, né? O que é o coeficiente de inteligência, como a gente conhece como inteligência, ou o coeficiente da inteligência emocional. Né? Então, a inteligência interpessoal é esse lance do relacionamento, né? Na minha vida profissional, eu vi algumas vezes pessoas extremamente qualificadas, e muitas vezes qualificadas num nicho que quase ninguém sabia aquilo que ele sabia, mas que foram mandadas embora porque não tinha inteligência interpessoal, né? Que é o quê? A capacidade de se relacionar. Então, não adianta eu ser um expert, um gênio naquilo, se eu não sei me relacionar com as pessoas. Pode ser o guitarrista, né, o professor de guitarra, pode ser o Assato, Matheus Assato. Se você não souber se relacionar, o máximo que você vai ter é uma carreira solo. Você não vai nunca ser parte de uma banda, né, cooperar com o ministério. Então, esse lance da gente saber e estudar a inteligência interpessoal. Né? Dentro da inteligência emocional, a gente tem 5 pilares, né? Então, a gente tem que saber dar nome para as nossas emoções, né? Depois, moderar as nossas emoções, automotivação, ou seja, eu faço aquilo que eu quero fazer, empatia e a inteligência interpessoal. Então, quando você consegue cumprir esses 5 assim, você está evoluído pela inteligência emocional. Muito bom, gente. Mas isso é muita verdade. Nós, como líderes, muitas vezes somos tentados, e eu já cometi muito esse erro, provavelmente o Alex também, né? Mas não vou falar por ele, mas a gente compara os irmãos, né, que a gente lidera. É muito interessante que a gente pensa, mas tal pessoa, quando eu corrigi dessa forma, ela acatou logo. A outra foi difícil, a outra tive que falar muito. Não significa que uma é mais santa que a outra, ou uma quer mudar menos que a outra. Às vezes, para uma pessoa naquela área específica é muito fácil mudar, para outra é uma hora mais difícil, mais complicada. E eu tenho que respeitar os processos de cada pessoa, né? E aquilo que cada pessoa está a viver. E lá no profundo, isso é muito interessante. Isso dá para... Dá para explorar, dá para... Outra conversa. Portanto, meu Deus! Israel, parte 2. A hora que vocês quiserem. A hora que vocês quiserem. Também não estou com pressa, não. Pois o pessoal para de nos ouvir. Não, mas quero mesmo agradecer-vos por vocês estarem cá connosco e por Foi terem muito bom. tido esta conversa. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Ora é essa, Foi ora é muito essa. bom. Para além das vossas vidas, também é bom. Nós temos aqui um casal e nós queremos mesmo também passar isso para que as pessoas vejam com um casal como inspiração, para o pessoal não dar aí também a escolher à toa, né? Tem propósito nisso, e também eu vejo que vocês lá estão sempre a ajudar-se um ao outro e a apoiar-se um ao outro. Portanto, agradeço por vocês terem os dois aceito este convite e estarem aqui connosco. Honrar também. Muito obrigado. E em modo para terminar, queria pedir para vocês orarem por os jovens que estejam a ouvir, pelos líderes que possam estar a ouvir, ter esse momento de oração, que acho que era bom para a gente terminar. Ok. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor. Obrigada que o Senhor instituiu o corpo de Cristo, e é tão importante nós vivermos em comunidade, na comunhão dos santos. Eu te agradeço, Deus, porque ali que o ferro afia o ferro, ali que nós nos tornamos mais como Jesus. Eu peço uma graça especial, Deus, uma porção sobrenatural para todas as pessoas que estão a assistir agora esse podcast, as pessoas que estão se sentindo desvalorizadas, não vistas, não reconhecidas, que elas sintam o Teu olhar, Deus, que elas sintam o Teu amor. Também oro por sabedoria para os líderes que lideram tantas pessoas que às vezes estão machucadas, traumatizadas, que eles possam realmente depender da Tua sabedoria. E Deus, nós te agradecemos pela Tua graça na nossa vida, que é suficiente à nossa fraqueza. Muito, muito obrigada. E abençoa a Igreja MCI, todas as frentes e todo esse podcast.
Obrigada que eles tenham abençoado essa nação. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, gente. Muito Foi obrigado. muito bom. Foi top, muito obrigado. E eu acredito que o pessoal que está a assistir também agradece muito, também foi muito abençoado. Então, se realmente este podcast, este vídeo foi uma bênção para ti, queria convidar-te a partilhar com toda a gente que tu puderes, família, amigos, partilha com o teu liderado, com o teu líder. E né, tem tudo a ver com o que a gente também falou acompanhares também. a Zoe e o Israel. Depois eles partilham também coisas muito interessantes também nas redes sociais deles, é muito bom acompanhá-los. Quem diz também visitarem a Zion, também está muito próximo em Lisboa. Ouçam Alto Monte também, Sim, né? é verdade. Meu Deus. A gente nem falou, né? É verdade, Nem ia sim, de falar. Alto Monte. Meu Deus. Que composições. Tem aquela Seja Bendito. Meu Deus do céu. O que eu amo. Então aquela parte em que tu tocas a flauta. Ai, não sei lidar. A pessoa usou a tocar flauta, não Tem sei. até a música da Zoe com o Alex, hein? Pois é, É verdade. Tem é duas verdade. gravações, Não, da Upstream. Sim. Então, Yeah. vejam lá Portanto, também. fiquem atentos. Assim, invistam em pessoas que vos inspiram. Acho que isso é o melhor que a gente tem para passar com estes podcasts que a gente tem feito. Invistam. Nós temos dado muita gente aqui que realmente vocês se podem inspirar. Então, acho que façam esse investimento nas vossas vidas. Vão buscar pessoas que vos inspiram e que são bênção. Yeah. Portanto, Então partilhem é aí. isso, ó. Deem um Toda a likezinho, gente. comentem. Like. Yeah. Sininho. Sininho né? também, é verdade. Para estarem sempre aqui e verem aquilo que a gente está a fazer e mantenham-se aí connosco. Portanto, adeus. Adeus, Tchau. até a próxima.